Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e hoje tenho aqui uma história diferente, uma história acerca de Chica da Silva, a diamantina de Chica da Silva, a história de amor da escrava que virou rainha. É assim, eu já conheço um pouco da história de Chica da Silva através das novelas e de alguns assuntos que eu li. Mas dizem que é diferente esta história, dizem que a história que é contada na ficção nada tem a ver com a história real de Chica da Silva. É isso que vamos saber hoje. É assim, é um vídeo do canal Por Onde Andei com Fernanda Gotts, não faço ideia, tem ali aqueles dois pontinhos alemães no O, que eu não sei muito bem como se pronuncia, e é assim... este vídeo foi sugerido lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, está aí o link em baixo, está aí o link para o meu novo canal, onde tem já muitas músicas, nem Mato Grosso, sei lá, Roberto Leal, agora tem mais música dos Índios, dos Legião Urbana e mais outra música de Legião Urbana, já está a começar a ter muita música e outros temas, é assim. E atenção, até agora só tem coisas do Brasil. Se você quiser coisas internacionais, outras coisas, é só pedir lá nos comentários desse canal, ok? O canal Qual é a Tua? Então, voltando aqui para este canal, é assim, quem me sugeriu este vídeo foi a senhora Juliana Borges, lá no meu Instagram, e ela pediu para eu reagir em particular a este vídeo, ao qual eu vou reagir, como é lógico. Então bora para o vídeo, o resto vocês já sabem, inscreva-se, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, deixe o seu like é muito importante, pelo menos isso, não custa nada, é grátis, deixe aí o like, a sua sugestão e por aí vai. Ok, bora para o vídeo, vamos então conhecer a verdadeira história e conhecer os ambientes de Chica da Silva, lá onde ela viveu e tudo mais, ok? De eu ter me apaixonado perdidamente por Diamantina, o que me trouxe até a cidade foi a história de Chica da Silva. Chica me pegou pela mão e me levou até lá, assim como acontece com muitos turistas que vêm para Diamantina conhecer de perto os lugares que foram palco dessa história de amor que atravessou os séculos, rompeu barreiras sociais e até hoje é contada em música, filmes, novelas e livros, e mantém Chica da Silva como uma das personalidades mais ilustres e importantes que habitaram essa cidade. Se você não conhece a história dela, está na hora de conhecer, e eu vou ter o maior prazer de te contar. Vem comigo conhecer a diamantina de Chica da Silva. Impossível caminhar por aqui sem imaginar que pisaram nessas ruas Chica da Silva e o seu contratador João Fernandes de Oliveira. Chica da Silva já virou novela, filme, música e muitos livros, mas eles não retrataram a verdadeira história de Chica. Nos passaram uma imagem dela diferente do que realmente foi, de uma mulher sedutora, devoradora de homens e muito ciumenta, a Chica que manda. Vem comigo que eu vou te mostrar a casa onde eles moraram e a verdadeira história por trás do mito Chica da Silva. Não se esqueça que eu vou deixar o link para o vídeo original na descrição do meu vídeo. Por favor, passe por lá, pelo canal Por Onde Andei, deixe também o seu like e, claro, inscreva-se no canal. Certamente você vai gostar muito do conteúdo deste canal, ok? Então, faça isso, faça, que é muito bom e ajuda todos os criadores aqui dentro da plataforma do YouTube. É isso mesmo, vamos então continuar a descobrir a história de Chica da Silva, a verdadeira história. Em Ouro Preto, para poder ser comercializado, o ouro era derretido numa casa de fundição, transformado em barras, recebia o selo da coroa portuguesa e lá na casa de fundição já era retirado o quinto, referente ao imposto que era pago para a coroa. Daí surgiu a expressão o quinto dos infernos. Aqui em Diamantina funcionava diferente. Como não era possível derreter os diamantes para transformá-los em barra e assim ter um controle sobre os impostos,
Aqui era feito um contrato com um contratador de diamantes e funcionava assim: a pessoa pagava uma alta soma antecipada de impostos, né, para a coroa, e adquiria o direito de explorar a região por um determinado período de tempo, às vezes até anos. E assim todos os diamantes, pedras preciosas que fossem encontrados por aqui seriam da pessoa. E era um negócio arriscado, porque assim como você poderia vir para cá e não encontrar nada e levar um belo prejuízo, você podia vir e encontrar montanhas de diamantes aqui, toneladas e mais toneladas. E foi o que aconteceu com o contratador João Fernandes de Oliveira. Ele acabou se tornando o homem mais rico aqui de Diamantina, talvez até do Brasil. E por que eu tô te contando a história dele? Para vocês entenderem que esse homem tão rico, tão influente, tão poderoso, que era praticamente o dono aqui de Diamantina, ele veio a se apaixonar por uma escrava, a famosa Chica da Silva. Para vocês terem uma ideia da influência do contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira, ele era uma espécie de monarca local, de rei da região. Ele tinha poder sobre as riquezas e as pessoas de todo o distrito diamantino. Ele não respondia a ninguém, nem ao vice-rei do Brasil, somente a coroa, que ficava em Lisboa. Ele tinha plenos poderes na região. O distrito diamantino era um dos lugares mais controlados e proibidos do mundo. Quem não era diretamente envolvido na mineração não podia entrar na cidade, e quem saía era minuciosamente revistado nos postos fiscais por soldados armados que faziam esse controle. Nem mesmo o governador tinha permissão para entrar sem um passaporte especial. Chica da Silva era filha de um militar português branco e herdou da mãe a condição de escrava. Quando João Fernandes conheceu a Chica da Silva, ela era escrava de um médico, Manuel Pires Sardinha, com quem ela já tinha um filho. Na época era comum, né, os donos dos escravos terem os filhos com as escravas, muitas vezes frutos até de abusos, né? Ele comprou a Chica desse médico. Logo em seguida ele deu a liberdade a ela, alforriou, né, e registrou o filho dela no nome dele, garantindo assim o direito à herança. Ele contratou também pessoas para ensinarem a Chica da Silva a ler, escrever e ter aulas de boas maneiras. A sociedade na época não acreditava nesse romance, né? Achavam que ele ia manter a Chica apenas como uma amante e ia acabar se casando com uma branca, né, da alta sociedade. Mas não foi o que aconteceu. Eles moraram aqui, ó, nessa casa que está atrás de mim, e o relacionamento deles durou 15 anos. Eles tiveram 13 filhos, ou seja, praticamente todo o tempo que estiveram juntos, a Chica da Silva estava grávida de um filho dele. Foram 13, 9 mulheres e 4 homens. E a Chica era uma negra empoderada. Contam que quando as autoridades, pessoas importantes da sociedade vinham aqui para tratar de assuntos de negócios, né, com o marido dela, ela fazia essas pessoas tão importantes e nobres beijarem a sua mão, afinal de contas estavam na casa dela, deveriam respeitá-la. Outro fato curioso sobre a Chica também, contam que toda vez que ela ia à igreja era um evento, que ela subia as ladeiras aqui cobertas de pedras preciosas, colares, brincos, seguida pelas suas mucamas, né? A Chica era uma ex-escrava que tinha escravos que a serviam, né? E antigamente os negros não podiam, né, frequentar a igreja dos brancos. Existia uma regra que dizia que os negros não podiam ir além da torre da igreja, e as torres geralmente ficavam na frente da igreja. Pois então, a Chica pediu que a torre da igreja fosse trocada de lugar, e assim ela foi colocada nos fundos da igreja, e a Chica não somente entrava na igreja para assistir a missa, como ela se sentava lá nos primeiros bancos que eram destinados aos brancos. Chica possuía um plantel com mais de 100 escravos. Sim, ela era uma ex-escrava que tinha escravos. Meus amigos, vocês conheciam esta história, a verdadeira história de Chica da Silva? É assim, eu estou estupefacto porque eu não fazia ideia. É assim, é lógico que eu não vi novelas, eu li algumas coisas sobre esses eventos, essas novelas e séries que se fizeram. Nunca li mesmo a verdadeira história de Chica da Silva, mas sempre pensei que a inspiração, que a história real fosse, ou fosse mais ou menos baseado na história real e não só no nome de Chica da Silva,
e como mulher glamourosa, isto e aquilo, que tentaram sempre passar. Esta história é verdadeiramente apetitosa, muito apetecível de se ouvir, muito cativante, muito boa mesmo, muito boa. Não estava à espera de uma história assim tão cativante. O Brasil tem coisas e tem histórias e tem, embora quando eu digo história é um facto real, que aconteceu mesmo, mas é de uma dimensão tão grande que muitas das vezes custa acreditar, assim como naquele tempo as pessoas não acreditavam nem pensavam que aquele casamento alguma vez fosse durar algum tempo, ou mesmo que ele casasse com Chica da Silva. É muito brutal isto. E pode parecer estranho pensar assim nos dias de hoje, mas na época do Brasil colônia isso era absolutamente normal. Era uma sociedade que tinha desprezo pelo trabalho, onde viver do seu próprio suor, do seu trabalho, era algo quase vergonhoso. O rendimento das pessoas vinha da exploração do trabalho escravo e da exploração do ouro e diamantes. Chica tinha várias mucamas, empregados domésticos e escravos que ela alugava para trabalharem nas minas, nas lavras e em diversos serviços na cidade. A casa de Chica da Silva é um dos mais bem preservados casarões históricos da cidade. A casa é repleta de cômodos amplos, jardins, belas sacadas em madeira, paredes internas de pau a pique e piso em largos tablados de madeira. Em exposição no interior estão trabalhos que lembram Chica da Silva como rainha e também móveis de época. Contam que ela tinha um sonho, um grande desejo de conhecer o mar. E o João Fernandes, para atender, né, a realização desse sonho da sua amada, ele mandou represar 2 rios e formar um imenso lago em frente a uma propriedade que eles tinham, que era uma chácara. Ele represou esse lago, construiu uma réplica de um navio por onde a Chica navegava ali no seu mar particular. Ou seja, minha gente, ele até podia ser o dono da cidade, mas ela era a dona do dono da cidade. Quando o pai do João Fernandes veio a falecer em Portugal, ele precisou ir para lá para resolver problemas referentes à herança. E a Chica da Silva ficou aqui porque as 9 filhas deles estavam internas no convento das Macaúbas, onde elas recebiam educação. Então João Fernandes partiu, levando os 4 filhos homens, e a Chica ficou aqui para cuidar das meninas, né? O João Fernandes veio a adoecer e acabou falecendo em Portugal e não retornou mais, mas deixou aqui a Chica da Silva com uma bela fortuna para continuar tendo o respeito da sociedade e se manter o restante da vida dela. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Bonito aqui é que é assim, no fundo quem casou com Chica da Silva foi um português, lá está aqui muita coisa das colónias e muita coisa muito bonita, é assim, são histórias que mudam o mundo e mudam muitas das vezes até a nossa forma de pensar em relação a outras coisas neste mundo. Aliás, hoje em dia já não há era impensável hoje em dia alguém dizer eu vou casar com escravo, não digo, com a minha empregada, quando se tem um património deste tamanho. É assim, é lógico que isto poderá acontecer quando são pequenos patrimónios, isto e aquilo, é lógico que aqui a família se iria opor a tal acontecimento, por uma pessoa assim tão rica casar com uma empregada. Eu sei que muita gente pode criticar, não sei se seria bem assim. Era bem assim, claro que era bem assim, toda a gente sabe que é bem assim. A família ainda exerce muita força e faz muita pressão para que os filhos ou alguém tome decisões dentro daqueles parâmetros que eles acham que são lógicos. Aqui foi mesmo muito amor, não sei, não faço ideia, mas ainda bem que as coisas correram assim e correram muito bem.
Gente, Diamantina é um charme, posso dizer, das 3 cidades históricas mais famosas, né, que eu visitei, Tiradentes, Ouro Preto e Diamantina. Claro que cada um tem o seu charme, tem a sua importância histórica, mas Diamantina é muito charmosa, assim, não tem como te explicar, a energia do lugar aqui é diferente. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é o maior destaque entre as igrejas de Diamantina. Foi construída na segunda metade do século XVIII e foi financiada pelo contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, marido de Chica da Silva. O interior é marcado por belas pinturas no forro e obras de Aleijadinho. A torre, construída nos fundos da igreja, é um detalhe raro. O interior da igreja está entre os mais belos da cidade. Lembram da história da igreja que eu contei? É essa daqui, ó. Os negros eram proibidos de frequentar a igreja dos brancos. A ordem era que não passassem do sino da igreja. Eles não podiam ultrapassar a torre do sino. E as torres do sino geralmente ficavam na parte da frente. Essa daqui, a Chica da Silva mandou transferir a torre lá pro fundo, ó. Então ela podia entrar, sentava nos primeiros bancos e assistia a missa tranquilamente. No Arraial do Tijuco, atual Diamantina, brancos eram sepultados em jazigos de brancos, negros e mestiços em sepulturas para negros e mestiços. Uma exceção a essa regra aconteceu em 16 de fevereiro de 1796, quando Dona Francisca da Silva de Oliveira, a Chica da Silva, deu seu último suspiro acompanhada pelo pároco. No dia seguinte, sua alma foi encomendada em missa de corpo presente, concelebrada por todos os sacerdotes do arraial. Ao fim da cerimônia, repicaram os sinos de todas as igrejas, enquanto seu corpo era levado em procissão até a tumba na igreja São Francisco de Assis, lugar até então reservado a pessoas brancas de grande prestígio e poder. No mês seguinte, foram rezadas 24 missas em intenção à sua alma na matriz de Santo Antônio, e outras 40 seriam celebradas ao longo daquele ano. A igreja aqui atrás de mim é a São Francisco de Assis. Ela foi construída em 1762 e é nela que está enterrada a Chica da Silva, mais precisamente no túmulo 24. Ela está fechada por conta da pandemia, a gente não vai conseguir visitar, mas vale a pena vir aqui em frente para conhecer. Ela tem uma vista privilegiada da cidade, fica bem em frente à Praça JK. Dá uma olhadinha lá atrás, que lindo. E quem tiver a sorte de visitar num dia aí que ela esteja aberta, o interior dela dizem que é muito bonito. Chica participava de várias irmandades, de negros e de brancos. Meus amigos, que local mais bonito. As casas, a arquitetura, pronto, é portuguesa, é europeia, nota-se aí a influência e nota-se muito. Mas é assim, é uma zona tão bonita. Olhem, essas palmeiras, eu tenho medo às vezes de dizer palmeiras porque já me vieram corrigir várias vezes, mas para mim tanto são palmeiras os coqueiros, como são palmeiras as bananeiras, como são palmeiras estas de enfeitar que podem até nem dar fruto algum, mas para mim são palmeiras, e aqui em Portugal são palmeiras. Agora, sem dúvida, é um local extremamente bonito, sem dúvida, um local a visitar. Pois era casada com o homem mais rico da cidade, então era aceita nas Irmandades dos Brancos. Ela podia circular nesses dois mundos sem restrições. O diamante tem uma ala dedicada à mineração, com algumas pedras preciosas expostas e instrumentos usuais do garimpo e da época da escravidão. Mas o forte do local é a arte sacra, mobílias e armas dos séculos XVIII e XIX. A entrada é gratuita. Mas por que eu estou falando dele num vídeo sobre Chica da Silva? A casa onde hoje funciona o Museu dos Diamantes pertenceu ao padre Rolim, um dos participantes da Inconfidência Mineira, e ele era marido de uma das filhas de Chica da Silva, Quitéria Rita, e teve 4 ou 5 filhos com ela. Mas um padre casado?
Sim, o padre Rolim não era flor que se cheire. Se tornou padre apenas para se livrar de uma acusação de assassinato. Era um contrabandista conhecido, falsificador de moedas, agiota e passou boa parte da vida envolvido em fraudes contra a coroa portuguesa, desviando diamante dos garimpos e extorquindo autoridades. Quando foi preso e mandado para Portugal pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira, a casa foi confiscada e leiloada e hoje pertence à União. A apenas 8 quilômetros de distância de Diamantina está a pacata vila de Biribiri. Ela foi construída no século XIX para abrigar os funcionários da Companhia Industrial de Estamparia. Hoje, ela é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Tem cerca de 30 casas e uma igrejinha colonial. Quando a extração de diamantes perdeu força no século XIX, outras atividades tomaram conta de Diamantina, entre elas a produção têxtil, responsável pelo surgimento da vila do Biribiri. O local tinha uma imensa fábrica e quando ela fechou, a vila foi abandonada, mas alguns moradores ficaram por lá. Hoje, o local é um dos principais pontos turísticos da cidade. Em meio às casas pintadas de branco e azul, tem o visual da serra ao fundo e os turistas vão lá para almoçar, passear e descansar. Cercada por muita vegetação, cachoeiras e poços, o Parque Nacional do Biribiri oferece passeios em meio à natureza. Se você vier com mais tempo e mais sorte do que eu, porque nós pegamos dias de frio por lá, você pode visitar as cachoeiras da Sentinela e a Cachoeira dos Cristais. Muitos hotéis indicam guias que fazem passeios por lá e você pode fazer um bate-volta, sair de Diamantina cedo, passar o dia no Biribiri e voltar para Diamantina à tarde. Diamantina é ou não é uma cidade inspiradora. Assim como Chica da Silva conquistou o coração do homem mais rico da cidade e teve uma vida de rainha, Diamantina também roubou meu coração. E fica aqui minha singela homenagem a essa cidade linda e essa mulher tão importante que, a meu ver, a cidade deve a ela uma estátua, um monumento ou algo do tipo, para homenagear a Chica que traz tantos turistas para cá. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos conhecer a cidade onde Chica da Silva nasceu, a cidade de Cerro, que é a coisa mais bonitinha desse mundo, parece cenário de novela. Continua aqui comigo, até o próximo vídeo e a próxima viagem. Meus amigos, que coisas mais lindas, meus amigos, que locais maravilhosos. É assim, nós temos aqui algumas aldeias em Portugal também muito parecidas, embora o chão e essas coisas não sejam exatamente iguais, não, pronto, a nossa calçada e as nossas coisas, mas as casas são muito parecidas, é muito bonito isso aí, vale muito a pena visitar isso. E eu quero ver o próximo vídeo de Cerro, onde nasceu a Chica da Silva, certamente. Meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, espero que passem pelo canal Por Onde Andei, se inscrevam no canal, porque também está a mostrar coisas muito espetaculares aí do Brasil. Eu vou seguir este canal, vou me inscrever, aliás, neste momento já me inscrevi, vou deixar aquele super like e lógico que quero mais vídeos deste canal. Que coisa mais bonita, que coisa mais bonita. O que é que você acha? Acha que eu devo reagir a mais vídeos deste canal Por Onde Andei? É espetacular. Passe por lá também, deixe o seu like e deixe lá também, provavelmente, sugestões de sítios que você queira que esta senhora mostre, que esta jovem mostre, porque é muito, muito bonita esta zona. E você conhecia a verdadeira história de Chica da Silva? Eu não fazia ideia que ela tinha sido casada com um português e por aí vai, não fazia ideia de nada mesmo, ok? Desta vez mesmo, sinto mesmo muito inculto, porque li muita coisa de Chica da Silva, mas só ficção, nada comparado com esta história. Foram 16 minutos aqui, sempre a aprender coisas que eu não fazia a mínima ideia, ok? Só fazia ideia daquela situação do ouro do quinto, isso eu fazia, pois claro, o rei português. É assim, aliás, não é só o rei português, todos os governos querem lucrar com alguma coisa, não é? Então é isso aí, minha galera, espero que tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o vosso like
e deixem a vossa sugestão, passem lá pelo meu novo canal, que é só música garantida, música e outras coisas, música, comédia, coisas engraçadas, coisas tristes, é tudo, não é o que você quiser, é o que vai lá aparecer, e tanto faz ser do Brasil como de outra parte do mundo. Então, até ao próximo vídeo, bye!